9, 43 ao 48. E diz o seguinte: e se a tua mão te escandalizar, na Almeida Revista e Atualizada diz, te faz tropeçar. Na NVT, Nova Versão Transformadora, diz, te faz pecar. Corta, melhor para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, te faz tropeçar, ou te faz pecar, lança fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus, com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Amém? Oremos. Santo Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus, que Tu possa falar à Tua igreja, que possamos, Deus, renunciar a uma vida de pecado, renunciar, Senhor Deus, tudo que é oferecido para nós, para abandonarmos a Tua cruz. Deus, ensina através da Tua palavra, para nos esforçarmos, para buscarmos o reino de Deus, Senhor, para nos santificarmos, para que possamos ser santo como Tu és santo, Deus. Que Tu receba a glória para si nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Deixa eu deixar logo pronto aqui que já sei. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Se você duvida disso, eu acredito que você estará saindo daqui acreditando. Nós estamos vivendo o tempo do fim. A palavra de Deus diz que nós estamos vivendo o princípio das dores. E alguns sinais, eles são visíveis para a igreja. E qual é o sinal que nós estamos vivendo hoje? É o Covid-19, assolando o mundo inteiro, matou mais de 3 milhões de pessoas durante essa pandemia. Só no Brasil já matou mais de 200 mil pessoas, e mais de 1 milhão de pessoas infectadas. Então, esse é um dos sinais em que o tempo do fim, esse é um dos sinais que o tempo do fim está próximo. Só que, quando a gente achava que esse Covid pudesse ser controlado, está chegando a vacina aí, as pessoas já estão começando a ser vacinadas. O que acontece? Esse vírus, ele acaba aqui ficando mais perigoso, potencialmente mais agressivo. Pesquisas dizem, científicas, que a mutação que esse vírus sofreu, que inclusive fechou toda a Inglaterra, se tornou um vírus 75% mais contagioso. E eu fico pensando, passamos por uma barra, 3 milhões de pessoas morreram, mais de 200 mil morreram aqui no Brasil. Quando a gente pensa que vem um avivamento da igreja, quando a gente pensa que a igreja vai se dobrar agora, passamos por uma luta, por um deserto, a igreja não responde a esse avivamento. O que acontece? O vírus permanece. E ele permanece mais perigoso. Ele permanece de uma forma que o lockdown está voltando, lugares estão sendo fechados novamente, a segunda onda está vindo. Por quê? Porque é um dos sinais. E o homem não pode impedir um sinal profético de Deus. Enquanto a mão de Deus ela está agindo, nada neste mundo, nem a ciência, nem os governantes, nem os reis, nem homens poderosos, nem dinheiro,
nem sabedoria, nem nada pode interromper aquilo que Deus está fazendo. Amém? Então a igreja deveria estar respondendo isso com um avivamento, porém esse avivamento ele foi frustrado. A igreja não se avivou, muito pelo contrário. Eu tenho péssimas notícias para dar para você nessa noite, que grande parte da igreja, ao invés de avivar, ela acabou se esfriando, mais e mais. Então o vírus permanece, mais perigoso, mais potencial, e mais pessoas morrerão. Então você tem que concordar comigo que este vírus é um sinal do tempo do fim. Só que, lendo Mateus 24, o sinal do Covid-19 não é apenas este sinal. Ele diz assim, Mateus 24, 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amém? O sinal de pestes é um sinal. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos em vários lugares, são vários sinais. E existe um outro sinal: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, tem duas coisas que nós devemos levar em consideração aqui. A multiplicação do pecado, isso é um sinal profético que está acontecendo, nós estamos vivendo isso, faz parte do nosso cotidiano, não é do nosso passado e também não é do nosso futuro, é algo que está acontecendo agora. Por se multiplicar iniquidades, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. O esfriamento, o desvio, a apostasia da igreja, de muitos cristãos, é profética. Eu não estou falando com ímpios, não estou falando com pessoas lá de fora, não estou falando com pessoas que não conhecem a verdade. A profecia é direcionada para os cristãos. Por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24, 12, o amor de muitos se esfriará. Esse fenômeno profético tem como alvo as igrejas, os cristãos, aqueles que dizem conhecer a verdade, aqueles que dizem que carregam a cruz, aqueles que dizem que amam a Cristo, aqueles que dizem que são salvos, aqueles que dizem que são regenerados. E eu tenho umas notícias aqui para você ver como isso é tão real para nós e às vezes vocês não estão percebendo. Eu tenho uma notícia aqui de fevereiro de 2019, que diz assim: olha a igreja como está nesse momento. Eu não estou falando de 2010, 2005, estou falando de 2019. Olha a notícia: grupo de evangélicas, 2 fevereiro de 2019, página do G1, grupo de evangélicas se une para lutar pela legalização do aborto. Ela diz assim: nosso direito. Segundo o grupo entrevistado pelo G1, a criminalização do aborto fere os direitos de liberdade e dignidade da mulher. Aí ela dizendo aqui, legalizar o aborto é compreender que a vida precisa ser preservada. Olha assim, ela diz que a vida precisa ser preservada, mas ela tem que matar uma vida. Já está em contradição. A legislação que temos hoje sobre o tema potencializa a morte. Queremos uma fé que dialogue, afirma Camila Mantovani, de 24 anos, uma das fundadoras da Frente Evangélica pela Legalização do Aborto. O movimento surgiu no Rio de Janeiro e agora, pasmem, está se espalhando rapidamente para as outras cidades do país. Eu não estou falando de ímpio, estou falando de cristãos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Vai se esfriar. Então, se dizendo cristãos, se dizendo que amam a Deus, elas vão se esfriar e vão se apostatar, negar a fé, vão se esfriar, vão se desviar da conduta de Deus. E mais, junho de 2020, ano passado, junho, não tem nenhum ano. Outra notícia: as igrejas inclusivas são igrejas cristãs. Ponto. Igreja inclusiva, que tem como principal objetivo seguir a Cristo, pregar o Evangelho,
libertar as almas, tirar as gemas dos cativeiros. Não. Acolher pessoas LGBTs, que são discriminadas e vítimas de preconceito nas igrejas tradicionais, por causa do modo que elas interpretam a Bíblia. Seus membros afirmam que todas as expressões afetivas e sexuais são dom de Deus. Olha aí. As LGBTs são incentivadas dentro da igreja, em suas comunidades, a estabelecerem relações matrimoniais, constituir família e adotarem filhos. Eu estou falando de uma igreja evangélica que se apostatou, se desviou e agora está multiplicando o pecado na nossa cidade. Eu não estou falando de nenhum outro lugar, estou falando do Brasil. Eu estou falando do país que você mora. Olha o perigo do que está acontecendo diante dos nossos olhos, irmãos. Nós estamos aqui, mas tem igrejas que estão se apostatando, igrejas que estão se desviando, porque isso é profético. Janeiro de 2020, cristãos defendem que a maconha os aproxima de Deus e fuma erva para ler a Bíblia. Olha o absurdo, olha o escândalo, olha o nível de iniquidade que tem acontecido hoje. Olha o ambiente que nós estamos inseridos, irmãos. Esse é um grupo formado majoritariamente por mulheres cristãs. Esse é nos Estados Unidos. Elas revelam que se reúnem para fumar e fazem leituras dos textos sagrados. Segundo elas, não existe nenhum escrito que proíbe o consumo de drogas, e não há sentido em ser cristão e defender a proibição. Olha só, eles pegam a Bíblia, deturpam a Bíblia, para poder justificar o seu pecado. Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor, o quê? De muitos se esfriará. Olha o ambiente que nós estamos inseridos. Meu irmão, guarde a sua fé, porque a apostasia de muitos cristãos é profética. Muitos podem se apostatar. Muitas pessoas que eu conheço, cristãos, podem desviar. Eu vou ficar muito triste com isso, mas eu não serei pego de surpresa, porque isso é algo prometido, é um sinal da vinda de Cristo. Vivemos num tempo em que este sinal, meu irmão, a iniquidade e a apostasia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, por que essas pessoas se apostataram? Por que essas pessoas estão se desviando? Por que essas igrejas estão caindo? Por que elas estão entrando por esse caminho? Por quê? Porque o texto diz, o próprio texto diz, de Mateus 24, 12, diz que essas pessoas estão se apostatando por causa do pecado. E você brincando aí, achando que não tem que cuidar, tratar, se purificar, se santificar, achando que pecado é brincadeira. Meu irmão, pecado desvia comunidades inteiras. O pecado desvia igrejas inteiras. O pecado desvia cidades inteiras. O pecado, por se multiplicar, essas pessoas estão abandonando a cruz. Só que esses pecados, meus irmãos, que hoje eles estão enraizados no coração dessas pessoas aqui, que eu acabei de ler para vocês, há um tempo atrás, eles poderiam ser sido tratados, eles poderiam ser santificados, resolvidos, essas pessoas poderiam ter sido purificadas por Deus, mas porque não houve um tratamento divino, então esse pecado enraizou no coração delas, então agora elas passam a defender esse pecado. Presta atenção, esses pecados antes era algo superficial no seu coração, mas porque não houve um tratamento, porque não houve alguém que pudesse se santificar, se não houve alguém que não pudesse dobrar os joelhos, se entregar a Deus e pedir uma mudança de vida, então o pecado enraizou como um câncer. O pecado agarra o coração com todos os braços, e aí quando ele já está bem agarrado, aí ele começa a defender, ao invés de lutar contra, ele começa a defender. Então por isso as igrejas estão se apostatando, igrejas homossexuais, igrejas que usam drogas, igrejas que defendem aborto, é por causa disso.
Então, meu irmão, a minha preocupação nessa noite é que o pecado é um mal que deve ser cortado na sua raiz. Por que eu estou pregando hoje isso para vocês? Porque o pecado que hoje está na sua vida, se ele criar raiz, meu irmão, ao invés de você lutar contra ele, você vai passar a defender ele. Então você vai entrar nesse grupo de pessoas desviadas, pessoas apóstatas e pessoas sentiram o esfriamento total e abandonaram a cruz de Cristo. Então a minha preocupação é que eu não sei qual é o seu pecado, mas esse pecado que você tem deve ser cortado na sua raiz antes que ele crie raiz no seu coração. E agora sim, voltando para o nosso texto, de Marcos 9, 43 ao 47. Você deve estar me perguntando, ok, eu entendi que há pecados em mim que se não forem tratados, eu vou passar a defendê-los. Há pecados em mim que se não for tratados, eles vão acabar com a minha vida espiritual. Há pecados em mim que se eu não tomar uma posição, uma atitude, se eu não fazer alguma coisa, esse pecado vai tomar conta da minha vida. Entendi. Ok, mas como é que eu faço agora para tratar, para corrigir, para mudar de vida? No verso 43 diz assim, na sua Bíblia: se a tua mão te faz pecar, o 43, aí eu vou para o 45, e se o teu pé te faz pecar, aí eu vou para o 47, e se o teu olho te faz pecar. Você percebe que são 3 textos que estão ligados um ao outro. O verso 43 ele inicia, se a tua mão te faz pecar. O verso 45 inicia, se o teu pé te faz pecar. E o verso 47 inicia, se o teu olho te faz pecar. Até aí. Meu irmão, o que Jesus está ensinando? Ele já avisou para você, se você não tratar esse pecado, você vai apostatar, você vai abandonar a fé, você vai se tornar um infiel, um ímpio. Ok, entendi, agora eu quero tratar, como é que eu faço? Se a tua mão te faz pecar, ele diz que você, primeiramente, antes de fazer qualquer coisa, você tem que identificar o pecado da sua vida. Pecado tem nome, irmão, e você tem que identificar, tem que jogar limpo, e começar a ver, eu não posso fazer isso, a minha mão está pecando, eu não posso fazer isso. O meu pé está me fazendo pecar, então não faço isso. O meu olho está me fazendo pecar, então não posso fazer. Você tem que identificar o pecado. Ninguém luta contra alguma coisa se não conhece. O pecado é o nosso inimigo e ele precisa ser identificado. Você precisa dar nome para pecado. Pecado você tem que saber o que você está fazendo e lá mesmo na raiz tem que corrigir. Lá dentro mesmo. Só que para você fazer isso, você vai precisar de 2 coisas, irmãos. Preste atenção. Se você está lutando por um pecado há muito tempo aí, e você não consegue vencer esse pecado, preste atenção em 2 coisas que você tem que fazer. Como é que eu identifico que a minha mão está fazendo eu pecar? Como é que eu identifico que o meu pé está fazendo eu pecar? Como é que eu identifico que o meu olho está fazendo eu pecar? 2 coisas que você precisa urgentemente: oração e leitura, meditação da palavra de Deus. Você deve achar, será que é isso? É isso mesmo, meu irmão. É isso. Não tente me convencer de que algo não é pecado se você não ora e não lê a Bíblia. Não tente me convencer. Eu não consigo iniciar nenhum debate. Eu não consigo iniciar nenhuma conversa com um cristão para tentar defender um pecado se ele não ora e não ler a palavra de Deus. Uma pessoa que não ora e não ler a palavra de Deus, a análise dela, a compreensão dela está totalmente corrompida. Então por isso que esses grupos se formam, por falta de oração e leitura da palavra. Agostinho de Hipona diz que quem se entrega ao pecado para de orar, e quem se entrega à oração para de pecar.
Se você tem um problema, um pecado, meu irmão, na sua vida hoje, eu não sei qual é, mas eu sei qual é a solução: oração e leitura da palavra de Deus. Orar, falar com Deus, leitura da palavra de Deus, Deus falar com você. É essa a comunicação, é isso que vai salvar a tua vida, meu irmão. Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Deus. Qual foi a solução do salmista para não pecar contra Deus? Escondi a tua palavra no meu coração. Oração e leitura da palavra de Deus, irmãos. Se você não tem uma vida de oração, provavelmente o pecado está tomando conta da sua vida. Se você não ler a sua Bíblia, provavelmente o pecado está tomando conta da sua vida. Um cristão que não ora e não medita, um cristão que não fala com Deus e não ouve Deus falar, tem algum problema. Agora, munido dessas duas ações, oração e leitura, preste atenção, munido dessas duas ações, aí agora Jesus exorta a nós fazermos uma análise da nossa vida. Eu só posso fazer uma análise da minha vida, preste atenção, eu só posso identificar se a minha mão me faz pecar, se eu estiver munido dessas duas ações, oração e leitura da palavra. Só assim eu faço uma autoanálise minha, honesta, verdadeira. É somente assim. A sua mão, o que você faz, o seu pé, por onde você anda, e os seus olhos, o que você vê, o desejo. Você tem que ver o que você está fazendo, faça uma análise, o que você está fazendo é correto? Onde você está andando, com quem você anda, é correto? O que você vê, olha, deseja, é correto? Faça uma análise da sua própria vida. Uma vez eu me lembro que um irmão chegou comigo, e ele falou assim, que ele estava se divorciando. Ele falou assim para mim, que ele iria casar novamente. Aí já é um grande problema. Mas quando ele me falou com quem ele ia casar, aí eu fiquei pasmo. Ele casou, se envolveu com uma amante e casou com o amante. Divorciou da esposa e casou com o amante. E eu me lembro que onde eu encontrava esse homem, eu tentava falar para ele de Deus, tentava falar para ele desse pecado, tentava falar para ele que era errado, que Deus abomina o divórcio, Malaquias. E ele na palavra também tentava se defender. Ou seja, eu passava madrugadas inteiras com ele debatendo a Bíblia, eu tentando dizer que ele estava vivendo em pecado e ele tentando dizer que não era pecado. E por que ele não estava identificando isso, meu irmão? Por quê? Faltou oração e uma leitura da palavra honesta. Se ele não tem isso, a visão dele é corrompida. Então não adianta eu ficar falando, porque nós estamos falando de línguas diferentes. Enquanto eu acho uma coisa, ele acha outra. Porque a sua visão está totalmente comprometida. Se você que é pecador, meu irmão, e olha para áreas da sua vida e não se escandaliza com alguma coisa, tem algum problema. Todos nós somos pecadores. Todos nós aqui, unânimes, tem áreas que precisam ser tratadas. Todos nós. 1 João diz que aquele que diz que não é pecador, esse é o quê? Mentiroso. Não é pecador, é mentiroso. Então todos vocês têm alguma dificuldade. Eu, você, todos nós. Alguém tem uma dificuldade ali, outro aqui. Às vezes a área que você é forte, eu sou fraco. E a área que eu sou forte, você é fraco. Mas todo mundo aqui tem um problema, um pecado. Todos nós. Então se alguém chega à conclusão que não precisa ser tratado, que ele não consegue identificar nada na vida dele que precisa ser tratado, então o que está acontecendo? Tem algum problema. Ou falta oração, ou falta palavra, ou falta humildade, ou falta conversão. É um desses aí. Amém? Ok, identifiquei o pecado. Identifiquei. Meu pecado é isso, meu pecado é aquilo, meu pecado é esse outro. Identifiquei, já sei o que é. Aí agora entra mais adiante.
Verso 43, 45, 47, a parte B. Se a tua mão te faz pecar, se o teu pé te faz pecar, e se o teu olho te faz pecar, o que eu faço, Jesus? Já identifiquei, corta-o. Verso 45, corta-o. Verso 47, lança fora. Segunda coisa que você tem que fazer, meu irmão, primeira, identificar o pecado. A segunda, a sua postura contra o pecado, ela deve ser radical. Eu estou falando de um pecado que vai mudar a tua vida daqui a uns 5, 10 anos, que se você não tratar ele agora, você pode entrar numa apostasia que é profética. Após uma análise honesta da vida, identificar os pecados, a postura correta é a eliminação. Eliminar totalmente esse pecado. Obrigado. É interessante que esse texto aqui, Orígenes, quando leu esse texto, ele tinha um pecado que precisava resolver. E quando ele leu esse texto, ele até, depois de um tempo, pai da igreja, entendeu que identificou errado, interpretou errado, acabou se castrando por causa desse texto. Só que esse texto, meu irmão, ele não fala de amputação. Eu não estou falando que você tem que ficar cego. Não estou falando que você tem que ficar sem a mão. Não estou falando que você tem que ficar sem um pé. Eu estou falando que você tem que ter uma postura, um comportamento de eliminação com o pecado que você identificou. Não entendi ainda, irmão? Deixa eu falar para você mais claro. Se aquela TV te faz pecar, venda a sua TV. Se esse celular está te fazendo pecar, venda esse celular. Ah, irmão, eu posso pegar esse celular e guardar o celular? Não. A questão aqui não é passar a mão na cabeça de pecado, não. É o quê? Cortar. E se esses amigos estão te fazendo pecar, meu irmão, o que você tem que fazer? Cortar. Se esse WhatsApp está te fazendo pecar, o que você tem que fazer? Cortar. Se qualquer coisa que você esteja fazendo, em que ninguém esteja vendo, mas você está lá vendo, e Deus está vendo lá, o que você está fazendo, se está te fazendo pecar, você tem que fazer o quê? Cortar. Não tem negociação com o pecado. Por que não tem negociação com o pecado, meu irmão? Porque esse pecado, se você passar a mão na cabeça dele, se você abrir mão de um tratamento, o que ele vai fazer? Ele vai enraizar no teu coração. Ele vai virar como um câncer, que ele vai agarrar no teu coração. Então, de tanto lutar e não conseguir, então você vai passar o quê? Ao defendê-lo. Então, quando esse mal está nascendo, você tem que cortar logo. Corte imediatamente isso, como um câncer que agarra no corpo humano, o pecado também agarra de uma forma e você precisa cortar, anular. Uma certa vez, um irmão crente, ele caiu no adultério com uma jovem, pediu perdão para a mulher, chorou, voltou para a igreja, viveu a vida novamente, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois. Só que sabe o que estava acontecendo? Enquanto ele estava indo para a igreja, enquanto ele estava lendo a Bíblia, enquanto ele dormia com a mulher dele, enquanto todo mundo achava que estava tudo legal, ele estava de papinho no WhatsApp com a dita cuja. O que aconteceu? 3 anos depois, cai novamente no mesmo pecado, com a mesma mulher. Por que isso aconteceu? Porque ele não cortou. Porque ele não chegou e bloqueou e olha, não quero papo, acabou. Não fala comigo, me esquece. Porque ele não
Eu não vou mais usar o WhatsApp, porque eu não sei usar o WhatsApp, eu não sei. Eu olho coisas que não devem olhar, eu vejo coisas que não devem ver, então eu vou cortar. Se você não cortar, meu irmão, o pecado vai enraizar em você e vai te dar problemas muito grandes depois. Corta esses amigos, corta essa TV, corta esse celular, corta esse computador, corta essas coisas que está te fazendo pecar. Corte, porque se você não cortar, meu irmão, você não vai conseguir cortar depois. É mais fácil cortar uma árvore quando ela está nascendo do que quando ela já estiver muito grande. Amém? Spurgeon diz que, pastor Batista, que se você não mata o pecado, ele matará você. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Salário, quando a gente fala assim, eu trabalhei e agora eu vou receber. O que você fez, então você vai receber o que é justo. Se eu pequei, então você vai receber um salário justo. Trabalhei, devo receber. E quando eu peco, o teu salário, a justiça, é a morte. Você merece a morte. A santidade, meu irmão, não tem atalho, ela tem um preço. Tem um preço. Santidade não tem atalho. Santidade é joelhos dobrados, leitura da palavra e pagar o preço diante de Deus. Ser parecido com Deus não é fácil, não tem atalho. Colossenses 3:5, fazei morrer dentro de vocês a vossa natureza pecaminosa. Você tem que matar aquilo que está te matando. E mais, ele diz, 43, melhor para ti entrar na vida aleijado. Olha só, é melhor para ti entrar na vida aleijado. Verso 45, é melhor entrar para ti na vida coxo. O verso 47, é melhor para ti entrar no reino de Deus sem os olhos. Meu irmão, identifiquei o pecado. Minha postura é radical contra o pecado. Agora você tem que entender, preste atenção. Você tem que entender que a vida eterna e o reino de Deus, eles são maiores que esta vida. Jesus está ensinando aqui, vai ser difícil viver neste mundo aqui coxo, mas a dificuldade que você está passando nesse mundo aqui não são comparadas com a glória que há de vir. Você vai passar cego aqui neste mundo, você vai ter dificuldade nesse mundo, porque santidade tem preço, joelho dobrado, não vai ser fácil, mas quando você entrar no céu, haverá descanso eterno. Então, meu irmão, se você entender que o seu esforço para identificar o teu pecado, ter uma postura radical, é importante, por quê? Porque se eu não fazer isso, ele está te tirando o reino. Esse câncer está te tirando a vida eterna. Esse câncer está tirando as tuas moradas do céu. Aquilo que é prometido para nós, esse câncer não tratado, ele está tirando o teu nome de lá. Então, quando eu entendo que a dificuldade que eu passo aqui, orando, jejuando, batalhando, renunciando, buscando na palavra de Deus, abrindo mão de amigos, abrindo mão de prazeres, abrindo mão de celular, abrindo mão de computador, abrindo mão de tudo neste mundo, mesmo que todo mundo venha contra mim, mesmo que eu passe dificuldade, mesmo que eu agonize nesse mundo, todas essas dificuldades não são comparadas com a glória que há de vir. Não há. Então, se você entender isso, você vai entender o seu esforço. Eu estou me esforçando para não pecar aqui, porque não podem me tirar o reino. Eu estou perdendo aqui, está todo mundo, está perdendo, não tem amigo, não sai, careta. Eu estou sendo careta, mas eu vou para o céu. É isso. Eu não posso ver esse filme pornográfico. Por que não posso? Porque eu entendo que isso está me tirando o reino. Então, quando eu entendo isso, entendo que a vida eterna e o reino não são comparados com este mundo, que é passageiro, vai acabar, todo mundo aqui vai morrer. Se Cristo não vier antes, todos nós deitaremos num caixão. É passageiro, o tempo está correndo e vai chegar um fim. Só que aqui, tudo que eu passar, toda dificuldade, quando eu chegar no céu, lá eu serei confortado, lá eu terei descanso, lá eu terei paz para toda a eternidade, porque o esforço que eu fiz aqui vai me levar
para a glória de Deus. Spurgeon diz que se não carregar cruz aqui embaixo, não receberá coroa no céu. Para ter uma coroa no céu, a coroa da vida que é prometida para nós, tem que ter cruz aqui embaixo. Essa é a nossa vida, meu irmão. Entendendo isso, que quando você se entrega, você está ficando fora de algo eterno, então você presta muita atenção no que você está fazendo. Nenhum prazer neste mundo pode ser comparado com a eternidade. Ah, mas eu gosto de fazer isso, mas está tirando o reino de ti. Mas eu sou feliz desse jeito, mas está tirando a glória. Mas me conforta, eu gosto, é algo que eu sempre fiz, mas tu está perdendo moradas eternas. Mesmo que te faça feliz, irmão, mesmo que te dê prazer, mesmo que você ame fazer isso, mesmo que você tenha dificuldade no começo, mas tudo isso, abra mão, renuncie, para que você possa alcançar algo maior que a eternidade, para todo sempre diante do nosso Deus. Amém? Entendeu isso, meu irmão? Eu estou satisfeito. Se você entender isso, que toda vez que você pecar, você está perdendo algo eterno, eu estou satisfeito nessa noite. Se você entender que toda vez que você se meter em algo que você não deve fazer, e entender que aquilo ali está te trazendo morte, eu estou satisfeito, estou tranquilo. Porque a tua consciência, eu não preciso estar lá. Eu como seu pastor não vou precisar estar lá. Você mesmo vai ter um exame de consciência e saber que não deve fazer aquilo. Por último, verso 43, aí ele diz, é melhor ser coxo, é melhor ser aleijado, cego, e ir para o céu, aí ele fala, do que ires para o inferno, aonde o fogo não se apaga, e onde o bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Aí ele diz no 45 a mesma coisa, e no 47 ele diz assim, do que seres lançado no inferno, onde não morre o verme, e nem o fogo se apaga. Irmão, o inferno, a palavra grega significa Gehenna, que em hebraico significa Rinom. Quando Jesus falou isso, os judeus entenderam como Vale de Rinom. O Vale de Rinom era um vale em que Moloque, um deus falso, estava estabelecido naquele vale. E os sacrifícios que Moloque recebiam eram crianças dentro de uma fornalha de fogo. Moloque era desenhado com uma boca aberta, sua fornalha de fogo dentro da sua boca, e as pessoas sacrificavam suas crianças, bebês, recém-nascidos, para dentro da boca de Moloque. Só que o rei Josias amaldiçoou aquele lugar. Moloque foi derrubado, e ali virou um lixão de Jerusalém. E ali se lançava tudo que não prestava, todo lixo. E às vezes até pessoas que morriam eram jogadas lá. E ali tinha duas coisas que trabalhavam dia e noite, sem parar. O verme, que comia todas aquelas substâncias de lixo, e até o corpo humano de pessoas, animais mortos, tudo que tivesse vida, que morresse, os bichos ficavam comendo. E um fogo que queimava aquele lixo e ele não se apagava. Tamanha quantidade de lixo. Então aquilo era a visão do inferno para o judeu. Quando ele olhava para o vale de Rinom, queimando, e aqueles bichos comendo tudo, aquilo era a visão do inferno para ele. Então Jesus pega esse gancho do entendimento deles e diz, do que seres lançado no vale de Rinom. É melhor entrar coxo no céu do que ser lançado no vale de Rinom. Então quando eles olham o vale de Rinom, ele entende a mensagem de Deus. E eu chego à conclusão que se você não tomar uma atitude hoje, meu irmão, o seu fim será trágico. Trágico. Tudo que eu sei sobre o inferno, meu irmão, é apavorante. Tudo que eu sei. Fogo eterno, pranto, ranger de dentes, demônios, tormento, tudo. E para sempre, de eternidade em eternidade. Tudo que eu sei do inferno é apavorante.
você tem que entender o terror do inferno. Você entendendo que esse pecado está te tirando da glória de Deus, está te tirando de uma morada eterna e está te lançando num vale de Rinom, aonde o tormento não acaba. Os bichos, os demônios, eles trabalham 24 horas por dia, atormentando e atormentando e atormentando e atormentando. E o fogo do vale, fornalha de fogo do inferno, que não se apaga, porque é eterno, queima dia e noite e não se apaga. Não se apaga. Basílio, pai da igreja, Basílio o Grande, diz: não é possível tornar o inferno atraente. Não é possível. Então o diabo faz, ele torna o caminho até lá atraente. O inferno é impossível tornar ele atraente. Ele é um pavor, ele é um terror. Então ele torna atraente o caminho até lá. John Bunyan, escritor do Peregrino, segundo livro mais lido do mundo, só perde para a Bíblia. Ele diz: o ímpio pode até viver sem Cristo, ele pode ter todos os prazeres neste mundo, tudo que ele desejar e receber nesse mundo vai dar prazer para ele, mas um minuto no inferno o fará se arrepender. Richard Baxter, ele diz: quando os salvos chegarem no céu, na sua porta estará escrito dom gratuito de Deus. E quando os ímpios chegarem no inferno, estará escrito no chão, merecido. O inferno é real, meu irmão. Ele fica no final de uma vida sem arrependimento, sem transformação.